Você sabia que um dos principais apoiadores empresariais do atual governo doou 5 milhões de dólares para a posse de Trump? Provavelmente não, pois acha que Trump se importa mais com o pronome neutro do que com os negócios norte-americanos. Amigos, a carne brasileira não ficou de fora da isenção tarifária por causa de político, mas por interesses econômicos. Estamos falando da JBS, brasileira fundada em Goiás, mas que já se tornou a maior do mundo no setor de carnes, operando em mais de 20 países e vendendo em 180. No Brasil, é dona de marcas como a Friboi e a Seara, e nos Estados Unidos, possui a subsidiária Pilgrim's Pride Corporation, que opera principalmente no mercado de aves, pertencente à JBSUSA, dentre outras. O que a polarização futebolística não quer que você saiba, afinal eles se elegem às custas disso, é que Joesley Batista, um dos irmãos donos da JBS, se encontrou com Trump na Casa Branca há 3 semanas atrás, para falar da carne brasileira atualmente taxada em 50%, mas também da celulose, o que resultou em Trump retirando a tarifa de 10% dela nesse mês. Ano passado, os Estados Unidos compraram 2,8 milhões da celulose brasileira, o que é 15% das nossas exportações. 47% é comprada pela China. O que a mídia sensacionalista que lucra com as brigas de torcida não pode falar é que a JBS apoia indiretamente o atual governo, até porque empréstimos do BNDES para a JBS nos governos anteriores do Lula ajudaram a empresa a se tornar o maior frigorífico do mundo. Atualmente, representantes da empresa fazem parte até da comissão de Lula nas viagens de negociação de abertura de mercado da carne. A mesma, através da subsidiária Pilgrim's Pride, doou 5 milhões de reais para a posse de Trump. Afinal, o setor empresarial não está tão preocupado com qual político está sendo preso, mas com seus negócios, e esse ano a empresa passou a ser listada na Bolsa de Nova York, havendo quem diga ser esse o motivo das doações, negócios. A polarização disse que as tarifas quebrariam a agropecuária brasileira. Mas para se ter uma noção do poder da JBS nos Estados Unidos, a empresa comprou em 2007 a Swift Company, que era pioneira em congelados, e expandiu a JBS USA, que já é a maior processadora de carne bovina dos Estados Unidos, emprega 60 mil americanos e segue fazendo investimentos no país, sobretudo com a pressão de Trump para produzir lá dentro. Sim, amigos, as tarifas de 50% à carne é para a JBS produzir mais no estado americano, diminuindo sua dependência da produzida no Brasil, que quase já não compra. A realidade é que a maior receita da empresa já é a produção da América do Norte, incluindo Canadá e México, principalmente da Pilgrim. A produção do Brasil prioriza mais outros mercados, como a China, que suga mais 50% da produção. E tem gente que acha que Trump isentou quase todos os produtos brasileiros, menos a carne por causa de político. Tempo de despertar, irmão. Parece que Joesley Batista virou mesmo o maior diplomata brasileiro da era Trump-Lula, evidenciando como a verdadeira política acontece nos bastidores. Essa semana, um empresário goiano esteve na Venezuela pedindo a renúncia pacífica de Maduro, considerando as ameaças de Trump de invadir o país por via terrestre para acabar com a produção de drogas que sobe para o império e, de quebra, aproveitando a viagem, depor Maduro do governo. Importante contextualizar que o regime militar venezuelano nacionalizou a petroleira PDVSA, que era extremamente americanizada, diminuindo a produção de quase 3 milhões de barris diários para menos de 900 mil, hoje em dia, e ainda expulsou a ExxonMobil, que até hoje disputa o território de Essequibo, já que governa a Guiana. Se é Trump ou a Exxon quem quer a Venezuela, não sabemos, mas o caso Joesley nos lembra como grandes empresas têm influências gigantes no jogo geopolítico. Os Estados Unidos já é a maior receita da JBS, que doou para na campanha de Trump através da subsidiária Pilgrims e entrou na Bolsa de Valores de Nova York já direto para o camarote. Em troca, Trump taxou a carne em 50%, levando o empresário até a Casa Branca para estreitar relações. Aproximação que parece frutífera, já que as tarifas foram revogadas. E como a única ideologia do andar de cima é o poder, Joesley também deve ao governo Lula, que facilitou os empréstimos do BNDES, que ajudaram a empresa hoje se tornar a maior do mundo no setor, fazendo parte das comitivas internacionais de Lula, que agora o ajuda a expandir na Ásia e conquistar o Japão. Com os recentes movimentos dessa peça oculta no tabuleiro, não tem como não questionar. Teria Joesley oferecido ajuda a Trump na Venezuela em troca da revogação das tarifas? Pois o governo Trump já sabia da viagem de Joesley antes de virar notícia, por mais que diga que tenha sido iniciativa própria do empresário. E ninguém melhor que o empresário que foi a tábua de salvação de Maduro quando a Venezuela passou fome no auge das sanções americanas. Por mais que a ajuda, na verdade, tenha sido um contrato bilionário de venda de carnes.
Mas só a JBS tinha poder de fazer isso sem sofrer sanções americanas, para quem acha que fome como arma política foi lançamento israelense. Aprende, velho da Havana. Se foi ou não Joesley o jogador oculto de Lula nas negociações, não sabemos, mas é verificável como empresários brasileiros também conquistam influência nas decisões internacionais, inclusive da maior potência do mundo, coisa que sempre existiu, mas com agentes estrangeiros, e hoje principalmente das Big Techs. O bilionário do Banco BTG é acusado de delatar Moraes no caso Master, evidenciando como uma nova batalha midiática da guerra eleitoral já começou. E percebemos porque o SBT conseguiu reunir de Lula ao Banco BTG. O SBT não tem partido. Sem Bolsonaro, a Globo volta ao jogo e mira no atual centro de poder. Alexandre de Moraes e o sistema financeiro. Xandão ganhou do bolsonarismo, ganhou do presidente dos Estados Unidos, mas segurará a potência da família Marinho? Pois sabemos que o jornalismo da Globo derruba até presidentes. E ministro do STF? O fim de ano começa a ser marcado por denúncias da jornalista colunista Malu Gaspar, que acusa Alexandre de Moraes de interceder pelo Banco Master junto ao Banco Central, o que o ministro nega, enquanto os autos do caso se blindam no STF. A coisa fica estranha porque Malu Gaspar é acusada de clickbait. Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma pra mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. E aí você clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. A pessoa vai me ensinar a fazer jornalismo. Mas a esquerda ainda guarda rancor de sua atuação na Lava Jato, onde teve papel midiático na queda da antiga Odebrecht. Em contra-ataque, através do jornalista Renato Rovai, a revista Fórum informa sem provas que a fonte de Malu Gaspar foi ninguém menos que o magnata do banco BTG, o mesmo banco que salvou o Pan-Americano de Silvio Santos e hoje é o maior da América Latina, com André Esteves sendo o quarto bilionário do país, que cresceu sua fortuna em 56% de 2024 para cá. E se for verdade, Xandão não tem peixe grande, tem tubarão em sua cola, mas já enfrentou até o maior deles, né? Já a revista Oeste diz que o empresário andou se encontrando com Flávio Bolsonaro, que já busca apoio na corrida presidencial. Segundo Renato Rovai, por disputa de mercado, André Esteves teria incentivado a intervenção do Banco Central no Master, o que teria levado Daniel Vorcaro a fechar com a esposa de Moraes. Se a contratação de Viviane Barsi foi blindagem ou armadilha, ainda não sabemos. Mas que o contrato milionário é fora dos padrões, isso Alexandre de Moraes deveria saber. Assim como já sabia que viria pancadão da mídia corporativa apoiando a inauguração do SBT News, que se mostra como tábua de salvação ao ser patrocinado por empresas como a JBS e BID, atualmente mais alinhadas com o presidente Lula, mas o novo canal também é patrocinado pelo BTG, o que de fato estrutura o SBT a se tornar neutro e ser ringue da disputa, pois Silvio Santos foi ajudado tanto por Lula quanto pelo BTG, que foi quem comprou o Pan-Americano na época em que quebrou. Mas o Lula não é Alexandre de Moraes. Amigos, o Brasil começa uma dinâmica semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, que é o disse-me-disse nos próprios veículos tradicionais. Mas o fato é que, por mais que provas não sejam apresentadas, a própria movimentação dos envolvidos entrega uma coisa errada. E o que cabe agora é discernimento para não cairmos em narrativa perigosa, que às vezes tem até interesses internacionais envolvidos. Mais do que nunca, o conteúdo alternativo sem paixão eleitoral é importante. Compartilhe. André Esteves, bilionário do Banco BTG, esteve com a equipe econômica de Donald Trump no dia da liquidação do Banco Master, intercedendo em favor de Moraes, pelo menos é o que a Folha de São Paulo quer que acreditemos. Mas por quê? Segundo a colunista Mônica Bergamo, nem Joesley Batista e nem Lula. Mas teria sido André Esteves quem teria pedido a retirada da lei Magnitsky aplicada em Alexandre de Moraes, pois seria muito prejudicial para o sistema financeiro ter que encerrar as contas de um ministro do Supremo, deixando os bancos brasileiros na corda bamba de ter que seguir a ordem americana ou respeitar a soberania do Brasil. O fim das sanções foi 3 semanas depois, no dia do evento do SBT, que coincidentemente reuniu tanto Moraes quanto André Esteves. Afinal, o BTG é um patrocinador. O primeiro ponto curioso é que a reunião entre Esteves e Scott Bessent, secretário de Tesouro de Trump, teria ocorrido dia 18 de novembro, um dia depois da prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e no mesmo dia do anúncio da liquidação do banco. O segundo ponto curioso é que agora a revista Fórum, sem apresentar provas, diz que foi o próprio Esteves quem teria dito a Malu Gaspar que Alexandre de Moraes teria intercedido em favor do Banco Master. Segundo Renato Rovai, Esteves seria um grande interessado na liquidação do Master que concorria deslealmente no mercado de investimentos. Amigos, disse-me-disse. Mas se for verdade, a princípio parece contradição.
André Esteves rogar por Alexandre de Moraes ao mesmo tempo em que entrega sua cabeça à mídia. Mas, por outro lado, a preocupação do banqueiro nunca foi Moraes, mas o sistema financeiro sob a lei Magnitsky. Ademais, se Moraes realmente tiver relações com Daniel Vorcaro, Esteves com certeza não seria um amigo do ministro. Vale lembrar que André Esteves já foi preso em 2015 acusado de tentar obstruir investigações da Lava Jato contra a Petrobras, mas não chegou a ser condenado por ausência de provas e o processo foi arquivado, com inclusive voto favorável de Alexandre de Moraes. Complicadíssimo, amigos, e a única conclusão que podemos tirar é que são muitos interesses envolvidos, inclusive internacionais, e precisamos de cautela para não cairmos em armadilhas que prejudiquem o desenvolvimento econômico e a segurança jurídica do país. Comente, sua opinião é importante para o debate. Tendo relação contraditória com o governo Trump, Joesley Batista volta à Venezuela para conversas com a presidenta Delcy Rodrigues, enquanto adentra no setor petrolífero sorrateiramente. O bilionário da maior empresa de proteínas do mundo volta ao país saindo de lá direto para os Estados Unidos em seu Bombardier Global 6000, com a notícia de que a presidenta Delcy Rodrigues está disposta a abrir o setor petrolífero para investimentos e contribuir com os Estados Unidos. O empresário já esteve em novembro na Venezuela, aconselhando Maduro a se exilar na Turquia, que é aliada indireta da Rússia. Se tornar o maior no setor de processamento de carnes teve um preço. Também em novembro de 2025, o governo Trump abriu investigação formal, acusando a JBS de cartel e manipulação de preços. Mas sua subsidiária, Pilgrim's Pride, também doou $5 milhões para a posse de Trump, o que teria facilitado a conquista da empresa de entrar para a Bolsa de Nova York, se integrando ao modus operandi de elite do sistema financeiro americano. Acreditava-se que a diplomacia do empresário seria apenas em razão das tarifas de 50% que sofria a carne brasileira antes da revogação, mas movimentos silenciosos sugerem que Joesley agora foca no petróleo. Em 2023, o grupo JIF comprou a Fluxus, companhia de petróleo e gás que já atuava na Argentina, e também passou a operar na Bolívia, comprando a Plus Petrol, com seus 3 campos de gás, onde aplicará $100 milhões até 2028 para expandir a produção no país. O curioso é que a Fluxus foi adquirida alguns meses após sua criação, e os fundadores seguem na direção, incluindo o CEO Ricardo Savini, que atuou por anos na Venezuela pela Petrobras. A JIF nega que já tenha ativos petrolíferos na Venezuela, mas Ricardo Savini já chegou a dizer que a empresa contratou escritório de advocacia no país e prospecta negócios no setor. Vale lembrar que os irmãos Batista já têm negócios no setor de energia com a Venezuela, já que sua empresa Ambra Energia, ano passado começou a importar energia elétrica da usina de Guri para Roraima, em negócios que o governo Lula, inclusive, impõe sigilo de 5 anos para, segundo o governo, não atrapalhar negociações. Sigilo que impede saber se a Fluxus também possui negócios, ajudados por vias diplomáticas. Grandes corporações sempre moldando os rumos da geopolítica, mostrando como o neoliberalismo não é novidade, só deixou de ser tabu. Apoie o conteúdo clicando no link da bio e siga o perfil para mais conteúdos. Gratidão.